Romonzinho, a criança maldita. A lenda do Romonzinho conta a história de um menino, filho de um humilde agricultor, que mesmo quando era apenas um bebê, já demonstrava sinais de ruindade extrema. Dizem que antes mesmo de aprender a falar, Romonzinho mordia quem colocasse a mão em seu rosto, assim como mordia o peito de sua mãe, quando esta tinha que o amamentar. Já maior, na infância, sempre gostou de maltratar os animais, destruir plantas e prejudicar as pessoas. Certa vez, sua pobre mãe mandou-o levar o almoço ao pai, que trabalhava longe de casa, na roça. Ele foi de má vontade, nunca foi de seu feitio fazer nada que não ganhasse algo em troca. No meio do caminho, ele comeu a galinha do seu pai, colocou os ossos na marmita e levou assim mesmo. Quando o pai viu só ossos da galinha, perguntou o que aquilo significava. Romonzinho, maldosamente, disse: "Me deram a comida já assim. Acho que minha mamãe comeu a galinha com o homem que vai sempre na nossa casa quando o senhor sai. Deve ter enviado somente os ossos como deboche do senhor." Enlouquecido de fúria e ódio, o homem voltou correndo para casa, não deu nem ao menos tempo para a mulher desmentir o filho, puxou o punhal e a matou ali mesmo. E Romonzinho, mesmo testemunhando a morte da mãe, não desmentiu o que havia falado para o pai. E enquanto a mãe agonizava no chão, o menino ainda ria dela e de como havia sido esperto enganando a todos. Mas antes de morrer, a mãe amaldiçoou o filho, dizendo: "Você não morrerá nunca. Você não conhecerá o céu ou o inferno. Nem repousará enquanto existir um vivente sobre a terra. Seu tormento será eterno." Romonzinho não se intimidou, riu mais uma vez ante a maldição e foi embora. Vendo o mal que havia feito e de como tinha sido enganado, o pai se suicidou. Desde esse dia o menino nunca mais cresceu, e dizem os populares que ele costuma andar pelas estradas e fazer travessuras com os coitados que possuem o azar de cruzar com ele. Tem por hábito quebrar as telhas das casas a pedradas, assustar os homens e torturar as galinhas. Mas algumas pessoas também atribuem a ele coisas boas. Há uma história que diz que uma mulher grávida estava sozinha quando entrou em trabalho de parto, e no desespero chamou por Romonzinho, e esse atendeu ao chamado. Foi à casa da parteira que depenava uma galinha. Conta a mulher que a galinha de repente saiu da sua mão voando. A parteira saiu correndo atrás e a galinha foi jogada na casa da mulher que estava em trabalho de parto. A lenda do Romonzinho é bastante conhecida no leste da Bahia, em toda Goiás, parte do Mato Grosso e também no Maranhão. Conta-se que os primeiros relatos desse mito são do distrito de Boa Sorte, município de Pedro Afonso, em Goiás, que faz fronteira com o Maranhão, e dataria do século XX. Existem diversas versões sobre a história de Romonzinho. Ele teria matado o pai de susto e sua mãe teria amaldiçoado o filho posteriormente à morte do pai. Dizem que o menino também vira uma tocha de fogo que fica indo e vindo pelos caminhos desertos. Já outros, dizem que ele seria o próprio Corpo Seco, lenda esta que nós já publicamos aqui no site. A alma do menino seria tão ruim, mas tão ruim, que nem o céu nem o inferno quiseram. Por essa razão ele vaga pelo mundo assustando as pessoas. A mulher do velório. Reza a lenda da mulher do velório que uma garota, estudante de psicologia, estava no final de seu curso e ficou responsável por pesquisar o comportamento das pessoas nos velórios e enterros. Primeiro, ela estudou teorias sobre este comportamento. Mas depois a estudante resolveu partir para a prática, visitando, discretamente, velórios e enterros de estranhos. O primeiro velório foi de um senhor de idade, que tinha sido um professor famoso. Esta cerimônia foi cheia de pompas e discursos. Porém, uma pessoa em especial chamou a atenção da estudante. Era uma idosa de cabelos brancos, vestida de preto, com uma mantilha negra e antiga na cabeça. A primeira vez que a estudante olhou para esta mulher, teve a impressão de que esta velhinha não tinha pernas e estava flutuando. Porém, depois a estudante olhou novamente para esta esquisita figura, viu as suas pernas normais e concluiu que aquilo poderia ter sido uma ilusão de ótica. O segundo velório, visitado pela moça, foi de uma criança de classe baixa, num bairro muito popular. Esta estudante estava observando o comportamento das pessoas, quando viu, novamente,
a estranha mulher do velório da primeira vez. Então, a acadêmica resolveu olhar para a mulher com mais cuidado. Porém, a velhinha olhou em sua direção e a estudante teve a impressão de ter visto duas estrelas no lugar dos globos oculares desta mulher. Então, a moça pensou que isto poderia ter sido uma bobagem de sua cabeça. Por conseguinte, o terceiro velório que graduanda visitou foi o velório de um empresário milionário, amigo de sua família. Por ser um velório de gente importante, só entrava quem fosse conhecido. A estudante entrou, mas dentro do local, ela teve uma surpresa: a idosa esquisita estava lá também. Assim, a estudante também resolveu ir ao enterro deste homem rico e aquela mulher do velório também foi. Após o enterro, a moça decidiu seguir aquela idosa esquisita, que ficou algum tempo andando pelo cemitério, até que parou num túmulo marrom. Então, a estudante notou que a mulher da foto do túmulo era aquela mesma velhinha estranha, e, sem querer, soltou uma exclamação: "Ave!" Então a idosa olhou para trás e disse: "Ave, minha filha." Desta maneira, a estudante falou: "Como é possível? A foto da mulher enterrada neste túmulo é a cara da senhora." Deste jeito, a velha explicou: "Bem, isto faz sentido, porque esta mulher que está aí enterrada, neste túmulo marrom, sou eu." Então, a estudante disse: "Isto não é possível. Só pode ser uma brincadeira, ou uma alucinação minha. E por que a senhora visita tantos velórios e enterros? Qual é a explicação de tudo isto?" Então, calmamente, a velhinha falou: "Eu nasci há algum tempo atrás e a minha vida foi indolente e sem graça. Fui filha única, não me casei, não tive filhos e não trabalhei. Eu apenas ficava vegetando em casa, sem fazer nada por preguiça. Quando meus pais morreram, eu vivi tranquilamente, com a pensão que eles deixaram para mim. Mas, quando eu morri, a primeira coisa que eu vi foi o filme da minha vida inteira, ou seja, um tremendo vazio. Em primeiro lugar, um anjo tentou me levar para o céu, mas eles não me aceitaram lá porque eu não tinha feito nada de útil para a humanidade. Depois, o mesmo anjo tentou me levar para o inferno, mas o diabo não me aceitou porque eu não era má suficiente. Após isto, o anjo me levou para o purgatório, mas o guardião de lá não me aceitou, alegando que eu não tinha feito nenhum pecado para purgar. Então, apareceu o chefe deste anjo, que falou que o melhor a fazer era dar uma missão útil para mim, como colaboradora da morte. Então a estudante indagou: "E o que uma colaboradora da morte faz?" A velha então respondeu: "Uma colaboradora da morte tem uma missão parecida com a deste anjo. Quando alguém morre, ela coloca o filme da vida desta pessoa falecida para ela ver e guia sua alma até muitos lugares. Tipo o céu, o purgatório ou o inferno." Após escutar tudo aquilo, a estudante desmaiou. No hospital ela contou a história para os enfermeiros, disse que estava vendo o filme da sua vida diante dos seus olhos e em seguida, faleceu. A Dama de Preto. A história de fantasma mais perturbadora de Arcadelfia. Bem no sopé das montanhas de Ouachita, no sudoeste do Arkansas, reside uma história de fantasmas que está enraizada profundamente na cultura do local, onde pinheiros revestem a paisagem. A lenda da Dama de Preto. A história se passa na pequena cidade universitária de Arcadelfia, que tem uma população de cerca de 10.000 habitantes, e é o epítome da pequena cidade dos Estados Unidos. Ao contrário da maioria das cidades universitárias em todo o país, Arcadelfia acolhe não uma, mas duas escolas aclamadas que estão em conflito há muitos anos. As Henderson State University e a Ouachita Baptist University são as duas escolas que chamam Arcadelfia de lar. No início de sua existência, essas duas universidades de médio porte apresentavam diferenças muito grandes no que diz respeito à religião e aos valores. Foi essa diferença que deu origem à história de fantasmas conhecida como a Dama de Preto. A história da Dama de Preto. A história começa na década de 1920, quando um jovem chamado Joshua conheceu o amor de sua vida, Jane. Jane era estudante em Ouachita e Joshua, mesmo sendo da Henderson, não pensou duas vezes em namorá-la.
Seus amigos, entretanto, não foram tão compreensivos, porque começaram a excluí-lo e ameaçaram nunca mais falar com ele se ele não terminasse seu relacionamento com a moça. De acordo com Mary Jo Mann, formada em Henderson e historiadora local, o motivo pelo qual Joshua sofreu tanto com seus amigos foi provavelmente porque Jane era altamente religiosa e não era do tipo extrovertido. Ir para Ouachita naquela época significava não ter festas e quase nenhum namoro, disse Mann. Eles realmente nunca tiveram uma chance desde o início, porque ninguém de Henderson jamais pensaria em ver alguém de Ouachita naquela época e, se o fizessem, poderiam esperar sentir a raiva de seus amigos. Jane e Joshua conseguiram manter seu amor juntos, até que chegou o dia em que Joshua finalmente cedeu às reivindicações dos seus amigos. Ele terminou com Jane pouco antes do baile anual de boas-vindas em Henderson, o que tornou a notícia ainda mais devastadora para ela. Então a moça ficou arrasada. Ela voltou para seu dormitório em Ouachita para colocar um vestido preto com um véu, porque ela sentia que não valia mais a pena viver se ela não pudesse ter Joshua. Ela então começou a caminhar para um dos muitos penhascos que margeiam o rio Ouachita, onde ela mergulhou para a morte momentos depois. Daquele momento em diante, na noite do baile em Henderson, a garota que se tornou conhecida como a Dama de Preto tem assombrado o campus em busca de quem fez Joshua terminar com ela. Essa história de assombração ainda é muito predominante na comunidade Henderson hoje, como Mann pode atestar. Realmente me dá calafrios quando alguém a menciona. Disse Mann. Não há uma pessoa no campus Henderson que não saiba algo sobre a história da Dama de Preto. Todos os anos, Mann conta a história da Dama de Preto no discurso que dá as boas-vindas aos calouros do campus da Henderson. Quando ouvi a história pela primeira vez, fiquei arrepiada, disse Angela Welch, aluna do segundo ano da Henderson. A maneira como ela, Mann, conta a história me fez acreditar que o fantasma é real. Welch também acrescentou que quando ela e um grupo de amigas estavam voltando para o dormitório feminino por volta da meia-noite no baile do ano passado, ela viu uma figura meio transparente vestida de preto e saindo do prédio. Eu não consegui dizer o que era no começo, então alguém gritou que era a Dama de Preto, disse Welch. Eu apenas gritei e corri para o meu dormitório. Eu realmente acredito que era ela porque dava para ver um véu todo preto e havia uma espécie de brilho ao redor de seu corpo. Mann disse que os avistamentos são raros porque o fantasma aparece apenas uma noite por ano, durante o regresso à casa. Eu nunca tive a chance de vê-la pessoalmente, disse Mann. Mas eu sinto que terei minha chance um dia. Com o conhecimento de Mann sobre o fantasma e a habilidade única de contar histórias, a história se tornou conhecida não apenas na comunidade de Arcadelphia, mas também em todo o estado. Numerosas organizações de notícias em todo o estado cobriram The Lady in Black, a Dama de Preto, a reportagem mais conhecida nos anos 1980 por Chunky Dovey, do KTHV Channel 11 em Little Rock, para seu especial semanal Travel em Arkansas. Com a ajuda de Mary Jo Mann, fomos capazes de descer até o penhasco onde ela supostamente teria pulado, disse Dovey. Foi realmente uma sensação muito estranha estar lá porque o penhasco era tão íngreme e quase dava para sentir a presença dela. Fizemos uma curta reconstituição para o programa e tivemos que obter permissão especial de Ouachita para chegar lá no local. Funcionários de Ouachita não quiseram comentar sobre a veracidade do fantasma da Dama de Preto, afirmando que seu fantasma é apenas um boato. E o penhasco de onde ela teria pulado, que é propriedade de Ouachita, foi lacrado para impedir que qualquer pessoa entre nele sem escolta universitária. Há muitas pessoas que dizem que ela não é real, disse Mann. Mas eu nunca vi uma daquelas pessoas perambulando pelo campus Henderson na noite do baile tentando descobrir se eles vão conseguir vê-la. E também não consigo dizer o que eu realmente diria se a visse. Zashiki Varashi, a criança fantasma japonesa. No Japão existe uma profusão de lendas que contam sobre seres sobrenaturais, yokais, yureis entre eles, até mesmo uma que conta sobre fantasmas pequeninos, espíritos de crianças que não oferecem perigo, na maioria das vezes e só querem atenção. São conhecidos como Zashiki Varashi, também chamados Zashiki Boku, um yokai japonês conhecido como o espírito da casa. Geralmente, esses espíritos são encontrados em casas antigas, mas também podem ser vistos em habitações modernas.
disse que, uma vez que um Zashiki-Varashi habita a casa, traz felicidade e riqueza para os seus moradores, porém, se ele deixar o local, logo este cairá em desgraça. A origem de Zashiki-Varashi. Os Zashiki-Varashi são seres cujo mito vem de Vati, embora mais tarde se estenderia por todo o arquipélago japonês. Seu nome é composto pelas palavras Nashiki, que em japonês significa quarto, e Varashi, palavra no dialeto da região de Aomori para criança. Portanto, Zashiki-Varashi pode ser traduzido como criança do quarto, local onde comumente é encontrado. Geralmente sua aparência é a de uma criança entre 6 anos, menino ou menina, trajando roupas tradicionais, trajes de guerreiro infantil para meninos, kimonos estampados para meninas. Existem inúmeras variações de Zashiki-Varashi de um lugar para outro, porém, com pequena diferença em sua aparência e hábitos. Raramente eles aparecem como figuras brutais, como Murei, Hashiki é uma criança, e como tal é propenso a fazer piadas e travessuras ocasionais. Ele gosta de fazer barulho, mover objetos, brincar com qualquer coisa que produza ruídos. Outra das suas brincadeiras favoritas é esfregar seus pés nas cinzas da lareira e correr ao redor da casa, deixando pegadas em toda parte. Apesar de suas estripulias, são na maioria das vezes, espíritos carentes de carinho e atenção. Para atrair e reter um Zashiki-Varashi em casa, disse que você deve estar ciente de sua presença, amá-lo e cuidar dele corretamente, como com o seu próprio filho. Ao receber esses cuidados, o pequeno espírito irá emitir uma aura de luz que em reciprocidade lhe trará boa sorte, pois é acreditado que como guardião, trará grande fortuna e riqueza para aqueles cujas casas assombra. Mas, se ao contrário, ele for maltratado ou expulso, por exemplo, a casa estará propensa à falência, desastres naturais, e outras questões que surgem repentinamente. Contam sobre uma família que testemunhou um Zashiki sair de sua casa, e logo todos eles sucumbiram a uma intoxicação alimentar e morreram. Em outra lenda bem conhecida de Vati, o filho de um homem rico da região atingiu um Zashiki-Varashi com a flecha de seu arco, e logo depois a fortunas da família entrou em colapso. Avistamentos diretos desses fantasmas são raros. Em alguns casos, disse que só os proprietários da casa, ou só as crianças, são capazes de ver esses espíritos. Devido a isso, eles são geralmente conhecidos apenas por suas brincadeiras. Em muitos lares, esses espíritos fazem amizade com as crianças da casa, ensinando-lhes canções, jogos e cantigas de roda. Também são atraídos por idosos ou casais inférteis, e esses casais muitas vezes tratam os Zashiki-Varashi como se fosse seu próprio filho. O desejo de atrair e manter este yokai amigável levou a costumes como a criação de alimentos para Zashiki, e até mesmo colocar moedas na fundação da construção de uma nova casa. Os japoneses têm um grande cuidado para manter seus Zashiki, de modo a não expulsar de sua habitação quaisquer espíritos guardiões. Muitos hotéis japoneses que dizem ser assombrados por um Zashiki-Varashi, estão sempre lotados. A lenda. Há muito tempo, havia uma grande hospedaria na pequena vila de Ashinoi, a atual prefeitura de Aomori, localizada no norte do Japão. Naquela hospedaria, havia vários quartos e na parte dos fundos, especialmente bonito, junto ao jardim interno. Certa ocasião, na hora do boi, um hóspede deitado, quase pegando no sono, viu a porta se abrir deslizando e um menino entrando no quarto. Aproximando-se do hóspede, a criança disse: "Tio, vamos medir forças jogando o braço de ferro?" O hóspede imaginou que o menino fosse filho do dono da hospedaria e havia vindo ao quarto para lhe dar as boas-vindas. Assim, brincaram algumas vezes jogando queda de braço. O incrível de tudo isso era que a criança tinha se mostrado muito forte, vencendo todas as partidas. Na manhã seguinte, o homem comentou com o dono da hospedaria: "Seu filho é muito forte, ontem à noite jogamos braço de ferro e eu não consegui ganhar nenhuma, por mais força que fizesse." O hospedeiro olhou surpreso e disse: "Mas, senhor, eu não tenho filho. De onde será que apareceu essa criança?" Depois daquele dia, outros visitantes que também dormiram naquele quarto contaram que, à noite, uma criança aparecia pedindo para jogar braço de ferro. Interessante que nem o hospedeiro nem os empregados daquela casa haviam visto essa criança.
Somente as pessoas que se hospedavam e dormiam naquele quarto podiam vê-la. Esse fato se espalhou pela redondeza, e todos passaram a comentar que naquela hospedaria moravam uns Ashiki Varashi. A fama da hospedaria foi crescendo, e muitas pessoas que se julgavam fortes queriam pernoitar naquele quarto para jogar braço de ferro com os Ashiki Varashi. Outros que se julgavam corajosos queriam simplesmente ver a criança. Assim, a hospedaria ficou muito disputada e os negócios foram de vento em popa, entrando muito dinheiro no cofre do hospedeiro, que se tornou um homem muito rico. Com tanto dinheiro acumulado, o hospedeiro parou de trabalhar e deixou tudo por conta dos empregados. Assim, passou a levar uma vida folgada, com muitas festas e bebidas. Certo dia, 4 ou 5 anos depois, o dono da hospedaria estava sentado na varanda de seu estabelecimento e viu um menino andando no corredor. Quem é ele? Quis saber o hospedeiro. E a criança saiu correndo para fora da hospedaria. Um menino que veio do quarto lá do fundo e foi embora, disse à mulher da limpeza. Depois desse dia, a criança nunca mais apareceu para ninguém. Com isso, os hóspedes daquela casa foram diminuindo dia após dia e finalmente, alguns anos mais tarde, a hospedaria faliu. Ninguém soube dizer por que a criança foi embora. Bloody Mary. Quem nunca ouviu falar, quando criança, que falar o nome Bloody Mary 3 vezes em frente ao espelho evocaria um espírito? Será que isso é verdade? A lenda pode ser real? Bloody Mary também é conhecida como Maria Sangrenta, Maria Degolada ou Bruxa do Espelho. Origem da lenda. Existem algumas possíveis histórias do passado que podem ter dado origem a essa lenda. Uma das versões para a origem da lenda de Bloody Mary conta que a mulher viveu no tempo da Inquisição quando as bruxas eram perseguidas para serem queimadas vivas, e dessa forma ocorreu sua morte. Dizem que ela amaldiçoou a todos que repetissem seu nome. Outra lenda, mais contada aqui no Brasil, diz que Mary era uma mulher muito bonita e que devido a um acidente de carro ficou com o rosto todo desfigurado. As suas cicatrizes ficaram tão feias que a mulher era objeto constante de zombarias e humilhações, por isso ela fez um pacto com o demo para se vingar de todas as pessoas que ousassem a chamar pelo seu nome. A origem da lenda de Bloody Mary é frequentemente confundida com Elizabeth Bathory, que é considerada uma versão feminina da lenda de Vlad, o Empalador, aquele mesmo que inspirou o personagem Conde Drácula. Muitos confundem a lenda da Bruxa do Espelho com a história da Rainha Maria Tudor, Greenwich 1516, Londres 1558, filha de Henrique VIII e de Catarina de Aragão. Tendo se tornado rainha em 1553, esforçou-se para restabelecer o catolicismo na Inglaterra. Suas perseguições contra os protestantes valeram-lhe o cognome Maria, a sanguinária, Bloody Mary. Em 1554, desposou Filipe II da Espanha. Essa união, que indignou a opinião pública inglesa, ocasionou uma guerra desastrosa com a França, que levou à perda de Calais em 1558. Dizem que a rainha, para manter a beleza, tomava banho com sangue de jovens garotas, mas é um fato não confirmado em sua biografia. A lenda pode ser real. A lenda diz que se evoca a Bloody Mary usando um espelho. Ele é a chave para a evocação poder dar certo, pois para muitos estudiosos, os espelhos são uma espécie de portal entre o mundo dos espíritos e o nosso. Faça sua experiência e veja se consegue ver algo através do espelho. Material necessário: um espelho médio, uma vela, fósforos e pires a lanterna fraca. Ambiente escuro ou meia luz. Em um ambiente escuro acenda uma vela sobre o pires ou prato, faça isso longe de objetos inflamáveis. Fique a uma distância de aproximadamente uns 40 centímetros do espelho, em pé ou sentado. Coloque a vela à sua direita, ou no chão, um pouco afastado e de modo que ilumine sutilmente sua face. Fixe sua visão em um ponto imaginário entre seus olhos. Evite piscar, fique com os olhos abertos. Resultados: seus olhos ficarão cansados. Neste ponto da experiência, um portal se abrirá atrás de seu reflexo. Importante não desvie sua atenção,
Fixe no ponto entre seus olhos, observe a totalidade do espelho apenas com a sua visão periférica. O que você poderá ver, entre outras coisas? Um mundo estranho se formando atrás de você. Seu rosto se transformará em outro. Seu rosto poderá perder a pele mostrando os ossos. Um ser estranho poderá surgir no espelho, um vulto poderá aparecer. A experiência poderá ser repetida em outros cômodos da casa e em cada cômodo uma visão diferente poderá surgir no espelho. Como evocar a Bloody Mary? Existem algumas formas de evocar a Bloody Mary. A forma mais poética é esta. Se envolva em seu cobertor, sussurre, à meia-noite, iluminado por velas, diante do espelho do banheiro, 13 vezes as palavras Bloody Mary. Já a forma mais simples é falar 3 vezes Bloody Mary em frente a um espelho. Pronto, agora basta esperar a morte chegar. Ha ha ha. A estrada sem fim e lenda urbana. Anos atrás, havia uma estrada que era conhecida pelos moradores locais como a Estrada Sem Fim. Alguns dizem que era Lester Road em Corona, Califórnia, e outros afirmam que era Miette Hot Springs Road, em Alberta, no Canadá. Só se sabe que era uma estrada longa e sinuosa, sem luz e margeada por uma densa floresta que atravessava as montanhas. Segundo a lenda, muitas pessoas que dirigiram pela estrada à noite nunca mais foram vistas ou ouvidas. A lenda da Estrada Sem Fim tornou-se tão conhecida que muitas pessoas ficaram com medo de dirigir até durante as horas do dia. Alguns motoristas até perdiam a coragem e voltavam, aterrorizados com o medo de que, se continuassem ao longo da estrada, jamais voltariam para casa. A estrada tem uma curva bem acentuada em um certo ponto ao redor de um grande cânion. Não havia guardrail ao redor e, no outro lado do cânion, a estrada continuava. Relatos sobre a lenda. Um verão, uma equipe de trabalho estava ampliando a estrada quando fizeram uma descoberta terrível. Um dos trabalhadores empurrou uma pedra para o lado do cânion e ouviu um barulho de algo se chocando contra um tipo de metal. Assim que eles desceram para olhar, os operários encontraram dezenas de carros destruídos no fundo do precipício. Eles haviam caído todos para a sua desgraça. Os corpos em decomposição e os restos mortais das vítimas ainda se encontravam presos em seus assentos. Descobriu-se que as estradas de cada lado do cânion se alinhavam tão bem que, quando vistas do ângulo correto, especialmente à noite, criavam uma ilusão de ótica. O desfiladeiro era quase invisível e a estrada parecia continuar subindo e descendo a colina do outro lado do desfiladeiro. As pessoas que passavam pela estrada durante a noite não tinham ideia de que havia uma queda enorme bem na frente delas até que fosse tarde demais e elas despencassem para a morte. Eles dizem que a polícia local silencia a descoberta, querendo evitar um escândalo, e a estrada foi supostamente fechada, para nunca mais ser reaberta. Os cadáveres dos mortos nunca puderam ser recuperados e eles estão lá até hoje, em seus túmulos de metal retorcido. O sétimo celeiro e lenda urbana. Havia um rico fazendeiro que possuía muitas terras em Ohio. Ele construía um novo celeiro na propriedade toda vez que sua esposa tinha um bebê. Ele nomeou os celeiros com o nome de cada um de seus filhos, e no momento em que tudo acontece, eles já tinham 6 filhos e estavam esperando o número 7. No entanto, a esposa do fazendeiro morreu no parto e o mesmo aconteceu com seu bebê que não conseguiu nascer. O fazendeiro enlouqueceu com a dor e não conseguiu mais cuidar da sua fazenda. A família não tinha mais dinheiro e a fazenda começou a afundar em dívidas. Dizem que, certa noite, nas profundezas de sua loucura e desespero, o fazendeiro pegou um machado e levou seus filhos para os celeiros, onde os assassinou, um por um. Ele enterrou cada um dos seus corpos nos 6 celeiros que foram nomeados com os nomes deles. Então, o fazendeiro foi até o 7º celeiro, onde se enforcou. Como diz essa lenda urbana, todos os celeiros foram demolidos e a terra foi vendida. Todos, exceto o 7º celeiro. Ninguém queria comprar a terra por causa do que havia acontecido lá, então ela foi abandonada e logo caiu em desuso. Dizem que se você for a esse celeiro durante a noite,
poderá ver o fantasma do fazendeiro pendurado nas vigas, com o corpo balançando para frente e para trás ao vento, insistindo em seu terrível crime por toda a eternidade. Ninguém sabia ao certo onde o sétimo celeiro estava localizado, embora definitivamente estivesse em Ohio. Alguns disseram que era a Fazenda Crais em Cuyahoga Valley e outros disseram que estava em Northampton. Em 1997, um professor local de Ohio afirmou que, depois de muita pesquisa, ele finalmente conseguiu achar a localização real do infame sétimo celeiro. Ele disse que nenhum dos celeiros havia sido demolido. A terra acabará de ser dividida e vendida, e os celeiros tinham sido simplesmente incorporados em fazendas vizinhas. De acordo com o professor, ele foi capaz de identificar a localização correta, pois todos os celeiros nas propriedades vizinhas tinham placas de identificação acima de suas portas com os nomes dos filhos do fazendeiro gravados nelas. O professor e seu filho partiram à noite para visitar o celeiro, trazendo uma câmera de vídeo com eles, na esperança de que capturassem alguma atividade paranormal. Na manhã seguinte, a esposa do professor relatou que o marido e o filho estavam desaparecidos. A polícia encontrou o carro abandonado na beira da estrada. Enquanto procuravam na área, eles entraram em um celeiro em um campo próximo e encontraram os cadáveres do professor e seu filho pendurados nas vigas do local. 7 passos. Foi há muitos anos, numa cidadezinha do interior de São Paulo onde se deu este ocorrido. Entre os colonos e funcionários de uma fazenda de café, morava Maria Ana, que estava noiva de Genésio. Esses dois pertenciam a famílias humildes de colonos daquela fazenda. Maria Ana, como sempre muito caprichosa, preparava com esmero seu enxoval e Genésio reformava um casebre num pedacinho de terra que havia comprado com muito sacrifício. Eles se casaram então, numa festa simples mas com muito amor. Tudo corria muito bem. Os anos iam se passando e nada de virem os filhos do casal. Cada dia que passava, Maria Ana se entristecia, pois via todas as amigas engravidando e tendo suas pencas de filhos e ela, nada. Ela ficava triste também, pois todos, mesmo que indiretamente, a cobravam quanto à maternidade. Até que seu marido, o Genésio, começou a cobrá-la também. Tornou-se impaciente com ela. Dizia que era seca e que, se não desse um filho a ele, este arrumaria uma mulher que lhe desse. Maria Ana ficava arrasada com tudo isso. Insegura, triste, frustrada, pois queria também ser mãe. Por causa disso, Maria Ana tornou-se uma mulher amarga, mal-humorada e ranzinza. O marido já lhe não respeitava mais e todos os dias jogava-lhe na cara que não podia dar-lhe um filho. Também seguiam-se as ameaças de deixá-la devido à sua incompetência como mulher. Até que um dia, durante mais uma discussão do casal sobre este mesmo motivo, após ele ter saído e batido a porta, Maria Ana gritou em alto e bom tom: "Eu vou ter um filho, nem que seja para ser amante do diabo." Daquele dia em diante, Maria Ana passou a blasfemar contra Deus, dizendo que teria o filho que o marido tanto lhe cobrava, nem que para isso tivesse que dar para o diabo. Quem ouvia aquilo, fazia o sinal da cruz e saía logo de perto. Em um final de tarde, armou-se um temporal na cidade. O céu ficou muito escuro e uma ventania como nunca vista antes se deu durante toda a noite. Na manhã seguinte, as pessoas foram ver os estragos feitos pelo temporal, visitando umas as casas das outras para ver se estavam bem. Ao chegarem na casa de Maria Ana e Genésio, elas encontraram com suas vestes rasgadas, toda machucada e arranhada, como se tivesse sofrido agressões. Após ser cuidada, disse que não se lembrava de nada do que tinha acontecido, mas que não tinha sido o marido que a tinha agredido, pois este já a tinha abandonado a casa. Enfim, ninguém soube o que realmente aconteceu. Passado um tempo, Maria Ana começou a enjoar e engordar muito. Até que se confirmou o que ela e todos suspeitavam. Ela estava finalmente grávida. Mas de quem? Se o marido a havia deixado? As pessoas lembraram então daquelas palavras maledicentes que a mulher proferia e se benzeram. Os meses se passaram e, chegando a hora do parto, Dona Zélia, a parteira da região, foi chamada. Foi um parto difícil,
Mas eis que nasceu um menino que sequer chorou e que tinha olhos bem abertos e penetrantes. Todos estranharam o fato da criança não chorar. No quarto dia de nascida, a criança já sentava no berço, ria e olhava fixamente para as pessoas. Todos aqueles que iam visitá-los ficavam perplexos. Com uma semana de nascida, a criança já tinha os dentinhos e ficava de pé no berço e numa dessas visitas das vizinhas, aconteceu o improvável. Sob os olhares incrédulos das vizinhas, o bebê com 10 dias de nascido, desceu do berço e, com certeiros e contados 7 passos vagarosos e pesados, com som de cascos de cavalo, dirigiu-se à sua mãe, olhando-a com ódio e sorrindo maleficamente, pegou uma faca que estava sobre a mesa em seu caminho e cravou-lhe no peito 7 facadas diretamente no coração. Enquanto o sangue esguichava, o bebê ria, rosnava e sugava-lhe o sangue. As mulheres horrorizadas correram e gritavam chamando por ajuda. Ao voltarem, encontraram Maria Ana seca, sem uma gota de sangue no corpo, com os olhos arregalados e nem sinal do bebê, somente um forte cheiro de enxofre no ambiente. Enterraram então Maria Ana e queimaram aquela casa com tudo o que havia dentro. Nunca mais construíram nada naquele terreno que nem mato crescia nele. O fantasma do palhaço Joseph Grimaldi. O Royal Drury Lane Theatre é o teatro mais antigo de Londres. Foi inaugurado há mais de 3 séculos, em 1663, embora o edifício atual tenha sido criado em 1812. Como muitos outros edifícios grandes e antigos que viram várias gerações passarem, este teatro tem uma série de histórias sobre vários fantasmas que, até hoje, ainda são vistos, alimentando assim o fogo da lenda. Entre esses fantasmas está o Homem de Cinza, e ninguém conhece sua identidade, mas eles especulam que é o espírito de um homem assassinado por uma amante ciumenta, o espírito do dançarino e comediante Dan Lennon, investido pela auréola do terror, o mítico fantasma do grande Joseph Grimaldi, que na vida já gozava de fama e atualmente é chamado o pai dos palhaços modernos, pois foi ele quem, com suas performances imortais e aparência original, estabeleceu os fundamentos da pantomima moderna e deslocou o velho Arlequim, e é por isso que às vezes, pelo menos na Inglaterra, os palhaços com cara de rosto que todos conhecemos são chamados de enjoeis. Um rosto pálido flutuando na escuridão. Mais ou menos desde meados do século XIX, Grimaldi morreu em 1837, no Teatro Royal Drury Lane. Disse que, às vezes, em alguma cadeira solitária, um palhaço é visto assistindo ao espetáculo, como alguém que avalia os atores da peça. Esse palhaço de rosto branco é Joseph Grimaldi, contemplando, das sombras da morte, o que antes constituía a paixão de sua vida. Faxineiros, atores, espectadores, mais de uma pessoa de cada grupo viram a alma sofredora do palhaço. E, em certas ocasiões, a maneira como ela aparece é aterradora. Há pessoas dizem que às vezes, no meio da escuridão, a cabeça de Joseph Grimaldi apareceu flutuando, sem o corpo, com os contornos borrados como na vida após a morte, com um olhar ilegível, sombrio e marcado pela dor que cresceu com suas décadas vagando no meio do teatro, talvez ensaiando, na solidão do amanhecer, a peça estranha que ele amava na vida, mas sem aplausos. Sem risos, sem aplausos, apenas com a presença intangível de um espaço vazio e, ocasionalmente, com um ou outro dos outros fantasmas que povoam a Royal Drury Lane. Mas isso não é tudo, pessoas que já viram a cabeça dele flutuando, também testemunharam a aparição de seu corpo sem cabeça, vestido com uma fantasia de palhaço e caminhando de um modo desajeitado como se estivesse bêbado, como um monte de ectoplasma, ou quem sabe que tipo de energia, sem a bússola de uma mente, de uma consciência ou de algo para ver, discernir a realidade ao redor. Quanto à razão de seu corpo ser visto às vezes sem cabeça ou vice-versa, é que Joseph Grimaldi, antes mesmo de saber, devido ao seu estado de saúde, que iria morrer, pediu que seu cadáver fosse enterrado com a cabeça e o corpo separados. As pessoas dizem que ele também já foi visto e ouvido no que antes era o cemitério de St. James, na estrada de Pentonville, mas atualmente, após a desacralização do local, é o Parque Joseph Grimaldi, onde seu túmulo ainda permanece, caracterizado pela presença das 2 máscaras famosas, feitas de metal o cômico e o trágico. Até os testemunhos que sustentam isso são tantos que existem fortes evidências.
como um vídeo feito por um investigador paranormal, no qual eles podem ouvir psicofonias nas quais o pai dos palhaços modernos é supostamente ouvido. Um sorriso que mascara o choro. Agora podemos nos perguntar, por que Joseph assombra o local? A resposta não deve ser tão simples, mas pode-se pensar que seu amor pelo teatro não lhe permitiu deixar o nosso mundo, que a separação de sua cabeça teve algum efeito sobre seu corpo astral e que ele está confuso. Quase todas as almas em pena são confusas. Seja como for, a verdade é que seu espírito não é feliz, e ele também não estava feliz em vida porque, como o famoso escritor Charles Dickens conta em Memórias de Joseph Grimaldi, ele personificou a figura do palhaço triste que carrega seu infortúnio com o risada profissional que pinta seu rosto. Isso não soa tão estranho se vemos como, desde tenra idade, o sofrimento escureceu sua vida. Dickens, assim, escreve sobre um episódio na infância e o início de atuação de Joseph. O assunto terminou com uma surra severa que fez o menino chorar de amargura. As lágrimas que escorriam por seu rosto, cobertas por uma espessa camada de tinta com 2 centímetros de espessura, transformavam tanto sua aparência que Joe não parecia mais um palhaço ou um ser humano. Imediatamente, eles o chamaram no palco. Seu pai, em pleno êxtase, não percebeu o estado em que seu filho subiu para agir, até ouvir como a plateia começou a rir. Ainda mais furioso, Sr. Grimaldi pegou Joe e deu-lhe outra tunda, o que fez o garoto gritar. O público interpretou isso como uma grande piada e os jornais do dia seguinte alegaram que era maravilhoso ver uma criança agir de maneira tão natural, algo que respeitava o talento de seu pai como professor. De fato, vemos que Joseph sofreu muito quando criança, o que também aconteceu de forma evidente no crepúsculo de sua vida, quando um delicado estado de saúde, causado em grande parte pelos sacrifícios que ele fez no palco para fazer a plateia chorar de rir, estava cada vez mais impedindo o movimento no meio da performance, a ponto de seu último papel lhe dar um fim, mas, mesmo assim, sua grandeza era tal que os espectadores riram novamente e choraram de rir. Embora diferente foi o caso de Joseph Grimaldi, pois ele, apesar de fechar com chave de ouro na sua carreira, teve que se retirar lentamente até desaparecer no esquecimento, seu coração se afogando em um mar de lágrimas cujas correntes o levaram à tristeza ano após ano no teatro que abandonou com tanta dor, retornando a ele após a morte, com a cabeça flutuando no escuro. Eusébio Bon, a lenda colombiana que apavora com seus assobios. Nas planícies da Colômbia e principalmente da Venezuela, existe uma lenda de um espectro amaldiçoado que, depois de matar seu pai, vagueia pela planície desde os tempos antigos. Seu assobio terrível é sinônimo de morte e infortúnio, por isso o chamam de Eusébio Bon ou o assobiador. Muitos são os habitantes das planícies que dizem já o terem visto, especialmente no verão, época em que a savana venezuelana queima sob os rigores da seca e Eusébio Bon senta-se nos troncos das árvores e coleta a poeira nas mãos. Mas é principalmente nos tempos chuvosos que o espectro vagueia com fome de morte e ansioso para punir bêbados e mulherengos, e ocasionalmente, alguma vítima inocente. Dizem que, dos bêbados, ele suga o umbigo para beber o conhaque que ingeriram quando estão sozinhos pela planície e que, dos mulherengos, ele remove os ossos e os coloca na bolsa onde guarda os restos mortais do seu pai. Algumas versões dizem que ele é como um gigante de cerca de 6 metros, que anda se movendo entre as copas das árvores enquanto emite seu assobio arrepiante e faz os ossos secos de seu infeliz pai rangerem de dentro de sua velha e esfarrapada bolsa ou, segundo outros, de suas múltiplas vítimas. Outras versões dizem que, especialmente para os bêbados, ele é apresentado como a sombra de um homem alto e magro com um chapéu. Há uma crença de que seus assobios se seguem em ciclos de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, que eles são ouvidos de perto quando não há perigo e de longe quando o perigo está muito próximo, porque quanto mais longe eles soam, mais perto Eusébio Bon está. Alguns pensam que ouvir o assobio dele é um prenúncio da própria morte, que pode ser ouvido em qualquer lugar e a qualquer hora e que, se você ouvir longe, não terá outra salvação senão o latido de um cachorro ou, para outros mais otimistas, também o agi, uma fruta vermelha e muito apimentada que é usada como condimento. Dizem que, em certas noites, Eusébio Bon pode aparecer perto de uma casa, deixando a bolsa no chão e contando os ossos um a um.
Se uma ou mais pessoas o ouvirem, nada acontecerá. Se ninguém ouvir, ao amanhecer, um membro da família nunca mais acordará. Nas planícies orientais da Colômbia, onde o chamam de Devistler, ou assobiador, eles acreditam que ele é a alma errante de um mulherengo festeiro que morreu em solidão. As pessoas afirmam que ele procura a companhia de alguém que, naquela hora da noite, ousa cavalgar pelas planícies. Mas essa versão gentil é uma exceção porque, também na Colômbia, outros dizem que o assobiador persegue mulheres grávidas, que seu apito penetra nos ouvidos e infunde frio e que, se alguém o ouve em tom agudo, ele prevê a morte de uma mulher, enquanto que, se parecer grave, prediz o de um homem. De qualquer forma, essa mulher ou homem geralmente é alguém que você conhece e que ouviu o assobio. Origens da lenda de Ilsilbon. A lenda de Ilsilbon nasceu em meados do século XIX nas planícies de Guanarito, um município do estado de La Portuguesa, na Venezuela. Mais tarde, a lenda migrou para as planícies de Cojedes e Barinas e hoje é encontrada em certas áreas da planície colombiana. Primeira versão. Um certo jovem descobriu que algo estranho estava acontecendo entre sua esposa e seu pai. Alguns dizem que o pai a espancou, mas geralmente se diz que ele a estuprou e que, quando seu filho o encontrou cometendo o crime, ele apenas se justificou dizendo: "Eu fiz isso porque ela é um presente, uma mulher fácil." Então a raiva do jovem foi desencadeada e os dois começaram um combate corpo a corpo, atingindo no meio da luta com um pedaço de madeira e sufocando seu pai, que estava caído ao chão após o golpe, segurando-o ferozmente até que ele parou de respirar. O avô, que ouvirá a briga inteira, pois estava por perto, correu para ver o que estava acontecendo e encontrou o atroz parricídio. Chocado, ele jurou que puniria o jovem que, sendo de sua própria carne e sangue, ousou matar aquele que lhe deu a vida. Assim, pouco tempo depois, ele se certificou de que o assassino estivesse preso, dando-lhe uma chuva de chicotadas. Após isso ele esfregou pimenta em suas feridas e jogou o cachorro tureco para persegui-lo. Segundo a lenda, o espírito do cão o assombrará até o fim dos tempos. Segunda versão. Ilsilbon era um jovem caprichoso e mimado, todos faziam de tudo para agradá-lo. Um dia, ele quis comer assado de veado, feito com o fígado, coração e pulmão do animal, e seu pai imediatamente foi caçar um cervo. Mas eis que o pai teve um péssimo dia de caça e, depois de voltar de mãos vazias, deu de encontro com a raiva do filho, que saiu do controle, matou o pai e retirou as melhores partes do corpo para poder assar. Depois disso, entregou as partes à mãe, que nada sabia do assassinato. A última parte não amolecia de jeito nenhum como de costume. Assim ela suspeitou do filho e contou para o avô dele. Depois de descobrir o crime, o jovem foi amaldiçoado por seu avô e pelo seu irmão, segundo alguns, também por sua mãe, que o amarraram, chicotearam as costas, esfregaram pimenta nas feridas, expulsaram-no violentamente de casa e lançaram o cachorro tureco para persegui-lo. Terceira versão. Dizem que Ilsilbon era um garoto mimado, um jovem que cresceu com excessos de liberdade que, na adolescência, saiu de casa simplesmente porque queria rever o mundo e fazer o que quisesse. Fora de casa, Ilsilbon levou uma vida libertina em festas, excesso de álcool e sexo desenfreado e promíscuo estavam na ordem do dia. Como ele era violento, eles dizem que ele matou várias pessoas e que, por isso, esteve muitas vezes na prisão. Não se sabe como ele saiu tão rápido. Mas finalmente Ilsilbon se cansou de todos os golpes e maus-tratos que os excessos de sua vida briguenta e libertina lhe custaram, pelo qual um dia ele retornou ao rancho de seus pais e lá, apesar de todos os seus feitos atrozes, foi recebido com alegria e carinho. Depois de alguns dias, ele convidou seu pai para caçar e, quando estavam um pouco mais no fundo da floresta, depois que o menino havia guiado o pai por um longo tempo, encontraram uma árvore fina e torta que bloqueava seu caminho. O seguinte diálogo surgiu entre o filho e o pai. Pai, por que você não ajeita essa árvore? Está atravessando a estrada. Por que você não endireita? Oh, filho. Ela não pode mais ser endireitada. Tinha que ser feito quando ainda estava macia, quando era pequena, já está muito formada e crescida, não é mais possível. Ah! Se você sabia que as coisas tortas se endireitam quando são pequenas,
Por que não me endireitou quando pode, quando estava na hora? Você me deixou ficar mal, torto e mimado. Você não sabe o quanto eu sofri por isso. Eu tive que matar muitas pessoas e sofrer muitos golpes para estar vivo agora. Quando chegou a hora, o filho confessou ao pai que pretendia matá-lo, que tinha que se vingar de tudo que sofrerá por causa dele. Então, sem lhe dar tempo para fugir, ele o agarrou pelo pescoço, o esfaqueou e tirou as partes, fígado, coração e pulmão, com as quais o assado é feito. Então ele deixou o corpo deitado e foi para casa com as partes de seu pai, para que a mãe fizesse um assado. No entanto, a mãe percebeu o crime, enraiveceu-se, o amaldiçoou e, junto com o irmão e o avô, amarraram-no, arrancaram a pele das costas, esfregaram pimenta, o exilaram para sempre de casa e mandaram o cão Tureco para persegui-lo, amaldiçoando-o de que ele estaria vagando e não teria descanso porque ouviria o cachorro latindo toda vez que ele parasse para descansar. Vendigo, a besta insaciável por carne humana. O vendigo é uma criatura horrível das lendas dos nativos americanos algonquianos que devoram carne humana para sobreviver a um inverno rigoroso. Mas eles são apenas mitos, ou existem humanoides realmente canabilísticos esperando nas florestas pela próxima vítima? Os algonquianos são alguns dos grupos mais extensos e numerosos de nativos americanos da América do Norte e já viveram por toda a costa atlântica e na região dos Grandes Lagos. No entanto, criaturas do tipo vendigo também são encontradas nas lendas de outras tribos nativas americanas, incluindo os vizinhos dos algonquianos, os iroqueses. Entre esses povos, uma criatura conhecida como os Tonecoat tem algumas semelhanças com o vendigo. A fome insaciável de um vendigo. Traduzida, a palavra vendigo, também escrito vendigo e vindego, significa o espírito maligno que devora a humanidade. Outra tradução, dita por um explorador alemão por volta de 1860, equipara a palavra vendigo a canibal. Dizem que os vendigos têm uma fome insaciável por carne humana, não importa quanta carne eles comam, eles permanecem com fome sempre querendo mais. Essa fome se reflete em sua aparência, que, segundo alguns, é extremamente fina. Apesar de seu físico magro, um vendigo é descrito por alguns como sendo gigantes, medindo cerca de 4,5 metros de altura. Embora haja pequenas variações quanto à descrição física dessa criatura entre os diferentes povos algonquianos, é geralmente aceito que os vendigos têm olhos brilhantes, presas longas e amareladas e línguas longas. Disse também que a maioria dos vendigos tem pele bastante amarelada, embora outros digam que estão emaranhados com cabelos ou com pele em decomposição. As lendas dizem que os vendigos já foram seres humanos um dia. De acordo com a versão mais popular da história, um vendigo é formado sempre que um ser humano recorre ao canibalismo, mesmo que tenha sido por questão de sobrevivência. Então, segundo a lenda, uma pessoa consome a carne de outro ser humano, acredita-se que ela é tomada por espíritos malignos e transformada em um vendigo. O primeiro vendigo. Em outra versão da história, disse que o primeiro vendigo foi um guerreiro que fez um acordo com o diabo. Para salvar sua tribo, ele desistiu de sua alma e foi transformado em um vendigo. Quando a paz se seguiu, não havia necessidade de uma criatura tão temível, então o guerreiro foi banido de sua tribo e forçado a viver na marginalidade. Alguns acreditam que a parte humana continua a residir no vendigo, especificamente onde seu coração deveria estar. Essa pessoa está congelada, e a única maneira de matar um vendigo é matar o humano dentro dele também. Algumas lendas afirmam que a pessoa congelada pode ser resgatada com sucesso de dentro da criatura, na maioria dos casos, porém, a morte é a única maneira de libertar uma pessoa do vendigo. Acredita-se que os vendigos perambulam pelas florestas onde os algonquianos viviam, e há rumores de que os habitantes das florestas que desapareceram ao longo dos anos foram devorados por essas criaturas. Muitos avistamentos de vendigos foram relatados ao longo do tempo, não apenas pelos nativos americanos, mas também pelos colonos brancos. Por exemplo, entre o final dos anos 1800 e 1920, um vendigo teria aparecido perto de uma cidade chamada Roseau, no norte de Minnesota.
Alega-se que cada vez que uma criatura era avistada, uma morte inesperada acontecia. Os avistamentos, no entanto, finalmente pararam e as coisas voltaram ao normal. Entre os Kree, há uma dança tradicional chamada Vitkokansimovin, ou a dança semelhante ao Vendigo. Durante a dança, o temível Vendigo é retratado satiricamente pelos dançarinos. Além de satirizar os Vendigo, alguns nativos americanos se tornaram caçadores de Vendigo. A crença no Vendigo forma apenas uma pequena parte da crença americana no sobrenatural, com 1 em cada 8 americanos tendo admitido uma leitura psíquica, de acordo com o Psychic Guild. Um pouco sobre os Kree. Kree ou Kree é um grupo étnico algonquino nativo da América do Norte, que habitava desde as montanhas rochosas até o Oceano Atlântico, tanto nos Estados Unidos da América quanto no Canadá. Hoje constitui o maior grupo indígena do Canadá, com uma população superior a 200 mil membros. A língua Kree era mais falada na América do Norte, sendo que nos dias de hoje nem todos os Krees a falam fluentemente. No início do século XX, um homem Kree de 87 anos chamado Jack Fiedler foi julgado pelo assassinato de uma mulher Kree. Enquanto se declarava culpado do crime, ele se defendeu dizendo que a mulher estava prestes a se transformar em um desses monstros, pois estava sendo possuída pelo espírito maligno. Portanto, ela teve que ser morta antes de matar outros membros da tribo. Além dessa mulher, Fiedler afirmou ter matado pelo menos 13 outros vendigos durante sua vida. A Chorona, a lenda urbana que aterroriza os mexicanos. Se há uma lenda urbana em evidência na cultura mexicana, com certeza é La Llorona, La Chorona. A lenda conta a história de uma mulher que aparece em noites de lua cheia chorando amargamente por algo ou alguém que perdeu no passado. Essa lenda é tão forte, que outros países possuem uma versão derivada dela em seu folclore local, inclusive o Brasil. Como toda lenda popular, a Chorona deu origem a diversas variantes. Ela mistura simples histórias e relatos de pessoas que afirmam ter visto a mulher com os próprios olhos. O relato mais conhecido remonta ao século XVI. Ele conta que, quando chegava a noite, os moradores da cidade do México se recolhiam para dormir, eram sempre acordados no meio da noite pelo choro de uma mulher que andava sob a luz da lua cheia. Daí o nome de A Chorona. Poucos tiveram a coragem de ir lá fora e ver o motivo do choro da mulher. Os que o fizeram, dizem que apenas conseguiam ver uma neblina espessa sobre o solo e no meio estava ela, vestida de branco e com um véu cobrindo seu rosto, o que a tornava quase invisível em meio à neblina. Ela percorria a cidade em todas as direções e desaparecia quando chegava às margens do Lago Texcoco. Contam os relatos que aqueles que se arriscaram a chegar mais perto da Chorona morreram ou passaram o resto da vida perturbados com as visões chocantes que ela lhes fazia ver. Mas, você deve estar se perguntando, quem é essa mulher misteriosa e por que ela chora? Bem, como mencionado no início, existem várias versões da lenda, algumas mais difundidas e conhecidas que outras. Por isso vamos contar a você uma das mais famosas versões. Versão famosa de A Chorona. Diz a lenda que há muitos anos atrás ela veio para Xochimilco com seus 2 filhos, Olin e Tonatiu. Era mãe solteira, trabalhava duro vendendo as flores que ela cultivava em sua chinampa. Graças à sua generosidade ela ganhou a simpatia de todo o povoado e sua chinampa logo começou a dar frutos. Até que em uma má noite tudo mudou. Por um descuido, a casa de Oldzin pegou fogo quando ela voltava de um dia de trabalho. Desesperada, Oldzin tentou apagar o fogo, mas ela não reparou que a balsa onde estavam seus filhos ficou à deriva. Quando notou a sua ausência já era tarde demais. Eles sumiram sem deixar rastros. Oldzin e todo o povoado os procuraram durante vários dias. No fim alguém achou as crianças do lado do canal. Oldzin enlouqueceu de dor. Ela não conseguiu aceitar a morte de seus filhos. Com o coração destroçado e cheio de dor, Oldzin não resistiu e foi se apagando lentamente entre choros e lamentos. Durante muitos anos o povoado estava triste e sofrendo. Mas quando a história de Oldzin estava ficando esquecida, começaram a se ouvir lamentos no meio da noite. Dizem que La Llorona é a bela Oldzin que vagueia pela vila à procura de seus filhos.
Ela busca vingança pegando crianças que não são suas. Nunca encontrará a paz que tanto anseia a menos que encontre seus filhos há muito perdidos. A lenda da Llorona. Vamos voltar no tempo, mais precisamente 516 anos, ao ano de 1500 onde nossa história começa. Havia uma moça que era não apenas bonita, mas sim a mais linda de toda a cidade em que vivia. Todos os homens daquela cidade queriam casar-se com ela, mas apenas um conseguiu ganhar o coração da garota. Ele se aproximou dela aos poucos. Fez amizade com sua família e alguns anos depois eles estavam apaixonados um pelo outro e enfim se casaram. Como fruto, tiveram um belo filho ao qual amavam muito e faziam tudo ao seu alcance para vê-lo feliz. O tempo passou. No dia do terceiro aniversário do garoto e seu pai foi à cidade para comprar-lhe um presente. Mas ele nunca mais voltou e nem sequer foi visto por ninguém da cidade. Começaram a circular boatos, que iam da suposta morte do homem até uma amante por quem havia trocado a família. Mas independente do real motivo do desaparecimento, sua esposa ficou arrasada e teve de criar seu filho sozinha. Mas o tempo passou e enfim a mulher conseguiu superar a falta de seu marido desaparecido. Então aprendeu a aceitar o fato de que ele jamais voltaria para casa. E por fim ela acabou se apaixonando novamente, dessa vez por um fazendeiro rico. Assim, ela o pediu em casamento, mas o homem disse que não aceitaria porque ela tinha um filho. Pois ele não queria se casar com uma mulher que já foi casada e que tinha um filho. A mulher ficou muito irada e foi embora apressada para casa. Algo havia acontecido em sua mente, e ela já não era mais a mesma. E logo isso se tornaria evidente, com os acontecimentos que viriam a seguir. Chegando em casa, a mulher disse ao seu filho que eles iriam tomar um banho no lago Texcoco. Então, feliz por saber que iriam até o lago, se apressou em se preparar para o passeio. Chegando ao lago, o garoto, que ainda não era muito alto, ficou brincando na parte mais rasa do lago enquanto sua mãe entrava até o meio do lago, onde era mais fundo. Ela então disse ao filho que ele já era grande o suficiente para ir até a parte mais funda, e ele foi até perto da mãe. A água chegava até a cintura do menino. Conforme ele ia mais para o centro do lago, a água começava a cobrir-lhe cada vez mais o corpo. Primeiro chegou até peito, depois até os ombros, e quando chegou perto da mãe a água já estava na altura de seu pescoço e ele se apoiava com as pontas dos pés no fundo para não afundar. Foi então que, cegada pelo ódio que sentia pelas palavras do fazendeiro, a mulher disse a seu filho que iria lavar os cabelos dele, mas aproveitou-se disso para empurrar a cabeça do garoto para baixo da água. O menino começou a se debater em desespero e agarrou o braço da mãe. Mas ela fazia ainda mais força para não deixar que ele voltasse à superfície. Logo os braços do menino que se agarravam à mãe se afrouxaram e ele parou de se mover. A mulher havia matado seu próprio filho. Eventualmente, ela deixou que a correnteza do lago levasse o corpo do garoto em direção ao mar e ficou observando até que o filho desapareceu no horizonte. Assim, logo em seguida ela correu até a casa do fazendeiro e lhe contou o que ela havia feito. Agora ela não tinha mais filho, agora eles poderiam se casar. Ela deixou que a correnteza do lago levasse o corpo do garoto em direção ao mar e ficou observando até que o filho desapareceu no horizonte. Assim, logo em seguida ela correu até a casa do fazendeiro e lhe contou o que ela havia feito. Agora ela não tinha mais filho, agora eles poderiam se casar. A princípio o fazendeiro se recusou a acreditar naquela história, mas logo ele percebeu que o que a mulher contava era verdade. Então, ele sentiu uma profunda tristeza e repulsa pelo que ela havia feito e lhe disse que jamais poderia amar a assassina que matara o próprio filho. Assim lhe ameaçou dizendo que ela não deveria nunca mais chegar perto dele ou de sua propriedade. Nesse momento, como se estivesse acordando de um sono profundo, a mulher se deu conta da coisa terrível que ela havia feito. Havia matado o próprio filho, a única pessoa no mundo que amava e nunca a abandonara. Por conseguinte, ela voltou correndo até o lago e chorou amargamente pelo filho. O tempo passava e ela continuava chorando à beira do lago. Ninguém sabe dizer ao certo quanto tempo se passou, mas um dia enfim encontraram o corpo da mulher à beira do lago. Ela passará tanto tempo chorando,
que não mais se alimentou ou dormiu, e por fim sua tristeza causou sua morte. E desde então começaram os relatos de gente que viu a mulher vagando pela região, chorando eternamente pelo mal que causará.